Fala, meus queridos rapazes, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. E vocês? Que dia doideira.com, tá? Que dia muito louco. Vou mostrar aqui para vocês detalhado que dia, que movimentação foi essa no índice no dia de hoje. Já adianto para vocês, tá? Fiquei praticamente no 0 a 0 ali. Foram apenas duas operações. Vou, claro, externar a minha indignação com essa movimentação do índice, né? Eu estava vendido praticamente lá na máxima do primeiro movimento ali. Infelizmente ele me sacaneou me tirando e depois foi em direção ao alvo. Claro que a movimentação que eu queria para fazer no dia de hoje era sempre uma movimentação compradora, tá? Então a venda minha era uma leitura secundária para mim poder subir comprado. Infelizmente não consegui fazer essa movimentação porque já era no final do pregão, tá? Que ele conseguiu atingir a região que eu queria para começar a iniciar as movimentações de compra. Vou mostrar tudo detalhado aqui para vocês, mas antes gostaria de convidá-lo para você que está aí patinando, vendo a gente ter resultado, vendo as operações passarem na sua cara, não entendendo a movimentação completa deste operacional do Smart Money e quer operar no mercado financeiro no contexto certo, preencha o formulário aqui abaixo. Você não vai se arrepender, eu te garanto. Muita informação, muita oportunidade. A gente extrai o supra-sumo das movimentações todos os dias aqui. A nossa tela ela fica dividida dessa forma, tá? Onde eu mostro para a galera aqui as movimentações ali acontecendo em tempo real. O gráfico de 5 minutos paralelo com o gráfico de 1 minuto, extraindo o melhor do preço todos os dias. Venha conferir você também. Vamos aqui para a nossa movimentação, tá? Vou começar aqui com o gráfico de 5 minutos do índice, que é o nosso gráfico base aí para as operações. Nossa movimentação estava muito extensa, falei com vocês aqui ontem, tá? Dias assim são muito chatos para se operar, porque você tem uma amplitude muito grande. Amplitude muito grande inviabiliza em boas operações antes do mercado chegar em boas regiões, porque o mercado minimamente tem que quebrar estruturas. Quando o mercado quebra estruturas, ele valida oportunidades para você efetuar. Valida oportunidades para você fazer bons trades. Hoje foi esse caso, tá? A gente tinha deixado essas duas regiões aqui marcadas como referência para nossa primeira e no mínimo nossas primeiras referências de entrada, mas o mercado ficou bem travado aqui e foi conseguir romper ali lá por volta do horário de meio-dia e foi dar o trade bacana somente 4:30 da tarde. Eu não estava aqui na frente da tela nesse horário mais, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que eu acabei visualizando, tentando extrair o máximo do operacional, da referência do índice no dia de hoje. Vamos lá então, o que a gente tinha aqui? Qual que era a abertura e o movimento? O movimento não era um movimento de alta, a leitura era um cenário comprador. Para a gente efetuar a entrada, você tem duas oportunidades, duas situações. Primeira situação, você vai usar a sua referência, e essa referência aqui vai te dar apenas cenários compradores. Felipe, mas aí o cenário sempre comprador? Sim, por que cenário sempre comprador? Porque uma vez que você tem uma referência de continuidade, você vai esperar e operar sempre a favor do movimento principal. O movimento principal é muito claro, de alta. O segundo movimento, a leitura secundária que você tem é procurar vendas, mas não se perdendo que a movimentação sua é compradora. Então você vai procurar vendas nessa região de prêmio para lá na região secundária, não, desculpa, na região primária, que é a região de desconto, você vai sentar o dedo na compra, você vai virar comprador. Por que isso? Porque o movimento ele é altista. Foi isso que a gente fez. Eu não me perdi em momento nenhum quando eu falei com o pessoal, galera, a gente vai procurar sempre operar na ponta compradora. Para isso, o mercado precisa corrigir, o mercado precisa fazer a mitigação até o ponto mais líquido para a gente poder comprar nas nossas referências de desconto. Foi dito e feito. E aí a gente começa a analisar, tá? Fazer a análise. A primeira análise que a gente fez aqui foi em paralelo com o gráfico de 1 minuto. Eu vou mostrar para vocês igualzinho a gente fez aqui lá na sala, tá? Primeira movimentação que o índice fez no dia de hoje. A abertura e começou a cair. Dentro dessa movimentação, foi até questionado sobre a possibilidade de um order block nessa região aqui superior para a gente poder vender logo no toque aqui do primeiro candle, tá? Aqui, esse camarada gera para a gente uma oportunidade, mas você tem que ser muito atento e cauteloso para fazer essas entradas. A mesma explicação que eu dei lá para o pessoal. Tá numa região de prêmio? Está. Região de prêmio é uma região vendedora? É. Se você quer vender sempre o mais caro possível. Tá numa região bem extrema? Está. Então dá para fazer essa operação? Dá. Dentro dos
conceitos do operacional nosso, que é o Smart Money, essa operação ela está validada? Não. Esse é o ponto chave aí, tá? Você tem um contexto para fazer sua entrada, mas no operacional, seguindo a risca, esse trade, infelizmente, ele acaba não sendo uma boa oportunidade. Então a gente acaba não fazendo essa operação. Eu não mostro, eu não me explico, eu não ensino isso, tá? Então você tinha essa situação, mas apenas contextualizando a região vendedora, uma região de topo, você está vendendo caro, stop barato e alvo, automaticamente, alvo longo. Então tinha essa situação, mas acabei não fazendo. Aí o que a gente fez? Nós ficamos usando os dois tempos gráficos aqui para procurar uma entrada. A primeira entrada nossa ela estava baseada em comparação com as duas situações. Primeiro movimento, o índice ficou travado aqui dentro. Quando ele quebrou essa estrutura desse fundo da movimentação do dia, eu sempre não me perdi na referência, que eu estava numa referência de premium, tá? Uma região vendedora. Eu falei assim, galera, ó, quebrou a estrutura. Se você observar essa quebra de estrutura, é esse camarada aqui, esse boss. Mas antes, no próprio gráfico de Milton, ele já tinha quebrado aqui, você tinha uma marcação de prêmio de desconto, acabou gerando uma venda mais ou menos nessa região aqui, dando continuidade. Teve até um aluno que pegou essa venda lá. Logo em sequência, ele quebra essa estrutura aqui principal no gráfico de 5 minutos, que é esse camarada. Eu falei com os meninos, ó, gerou um Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap gera oportunidade de venda. A entrada nossa é sempre o stop de 155 pontos, alvo lá para baixo, tá? Tem a oportunidade aí. Eu não me perdi, falei, quero vender aqui. Quando você observa, você vai falar assim, pô Felipe, mas tem outro Fair Value Gap aqui e tem outro aqui no meio do caminho. Quando você tem uma sequência de 3 camaradas assim, sequenciais, tá muito fortes, até mesmo você subiu o tempo gráfico lá para 15 minutos, você vai conseguir visualizar que uma sequência muito forte ele chama Liquidity Void, que é uma movimentação onde o mercado tem muita força ali, tá? Muita força mesmo, vendedor. Então, não é simplesmente o Fair Value Gap, é uma região muito forte, o famoso Liquidity Void, tá? Eu não fiz as marcações aqui. Falei, ó, eu quero vender pela movimentação, pela região que tá, eu queria vender nessa referência aqui. Não vou me perder, não vou entrar antes dessas movimentações. Se você observar, ele até gerou uma oportunidade aqui antes, deu uma venda, não teria estopado, tá? Deu um alvo bem bacaninha, até a região de fundo ali. Você tinha como pensar nessa operação. Aí eu até mesmo falei com o pessoal, ó, dentro da própria movimentação, se você marcar esse camarada aqui, observar isso daqui, ó, teve uma quebra de estrutura. Se você apertar muito ali sua referência, você pode traçar prêmio desconto aqui e aqui você vai ter uma oportunidade de compra. O mercado observa que ele gerou bem uma oportunidade para você também para subir comprado aí, tá? Como minha referência é sempre a maior de todos, eu gosto de usar uma referência um pouco mais extrema, eu não pensei nessa entrada não, mas eu mostrei isso pro pessoal. E aí o mercado quebrou essa estrutura, começou a cair, ficou travado aqui muito tempo, e aí ele começou a subir, tá? Então se você observar e fizer a marcação junto aqui comigo, você vai ver que essa marcação desse camarada aqui é esse brother aqui no gráfico de 1 minuto. O que que eu fiz? Posicionei a minha entrada, coloquei o meu stop de 155 pontos, como de costume aqui, tá? Meu alvo fica sempre 3 vezes o tamanho do meu risco. E aí eu fiz essa operação. Felipe do céu, mas aí é sacanagem que o índice fez com você, né, cara? Dá para observar aqui que ele te acionou, não te estopou, chegou a andar aqui 300 e poucos pontos, tá? Mas meu alvo mínimo são 3 vezes o tamanho do meu risco. Acabou voltando. Olha isso daqui, galera. Tomei um beijo aqui na sacanagem. Felipe, mas seu stop estava lá? Não, meu stop estava aqui acima desse ponto. Quando ele fez esse pivôzão aqui, perdeu aqui. Eu apenas desci um pouquinho, tá? Saiu de 150 para 120 pontos, se eu não me engano. Foi 120 pontos, 110 pontos aí que eu acabei descendo meu stop. Só por detalhe, falei, não vou tomar um stop em tese, abre aspas, cheio, não por detalhe. Coloquei o stopzinho aqui, ele acabou de qualquer forma ia me estopar, tá? Acabou me estopando e foi direto pro alvo. Se observar, ele me deu o stop e foi direto. Felipe, mas aí se você tivesse colocado a entrada aqui para cima, ele não teria estopado. Se você tivesse aumentado seu stop 100 pontos, você não teria. Se não paga minhas contas, tá? Eu fiz isso daí, foi o que eu fiz. Eu igual falo que eu respeito muito e falo com o pessoal, ó. Assume as operações que você faz, os stops que você posiciona, as entradas que você toma risco, porque não adianta nada, se eu tivesse feito isso, eu tivesse feito aquilo. Não, foi essa operação que eu fiz, essa única oportunidade que eu peguei aqui na parte da manhã. Fiquei esperando, infelizmente o mercado não me deu um contexto muito interessante. Infelizmente tomei um stop, o mercado foi no alvo depois, tá? Acabei perdendo essa operação aí, e aí a gente continua fazendo as marcações, tá?
Vai observar que as mudanças no gráfico de minuto, você tem essa característica aí, toda hora ele fica mudando para lá e mudando para cá, você tem que se adaptar a isso. E aí, depois eu observei essas oportunidades aqui. Foi onde eu fiz meu segundo trade do dia, tá? Minha segunda operação estava baseada nesse ponto aqui. Mesma situação, tá? Observei quebra de estrutura, o mercado validou uma região. Quando eu tenho um Fair Value Gap no order block, eu acabei entrando no Fair Value Gap, tá? Porque eu falo com o pessoal, eu gosto mais do Fair Value Gap. É uma referência um pouco mais forte para mim, para me fazer a minha entrada. Meu stop acabou ficando praticamente colado com a máxima aqui, mas não teve problema, porque eu estava defendendo essa região do Fair Value Gap. Então meu stop acabou ficando, abre aspas, até um pouco caro aqui. Aí eu observei, o mercado veio, sambou, foi lá, não deu um calorzinho, tá? Não estopou, não tinha pegado nenhum alvo aqui, começou a cair. Quando eu vi essa movimentação de queda, eu falei, opa, eu acho que esse negócio vai lá pro fundo, ele já vai estourar para baixo aqui. O que eu acabei fazendo? Estendi meu alvo lá para mínimo do dia, acreditando que ele fosse passar. Só que meu alvo foi lá para baixo e depois que ele bate 3 vezes o tamanho do meu risco, eu defendo a minha operação. Acabei defendendo aqui em cima, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Acabei defendendo aqui em cima sem nenhum problema, tá? Assumo essas oportunidades quando eu faço, quando eu acerto, quando eu erro também. Felipe, mas você deixou voltar mais da metade da sua operação na sua cara? Sim, porque quando você está disposto a ganhar muito, você também tem que estar disposto a acabar perdendo nesse tipo de situação. Era o suficiente para limpar o meu stop, tá? Limpou meu stopzinho. Acabou que eu falei que eu fiquei praticamente no 0 a 0 dessa operação, porque eu estava acreditando que o movimento era muito mais lá para baixo, tá? Minha marcação estava minimamente aqui nesse order block, que foi gerado aqui no gráfico de 1 minuto, tá? Foi lá no fundo mesmo, ó. Minha marcação era essa daqui, mas eu vou falar a verdade para vocês. Meu alvo estava lá para baixo. Eu já estava acreditando que o cenário ia ser bem expressivo. Você pode observar que chegou bem perto. Mas eu não zerei, tá? Não zerei a operação. Acreditei que a continuidade ia ser para baixo. O mercado simplesmente acabou voltando. Quem estava observando e quem opera nos 5 minutos não pode deixar essa operação passar na sua cara, passar despercebida. Por quê? Porque o mercado, além de ter perdido essa região aqui de liquidez, gerou para você a validação desse camarada. Gerou aqui para você liquidez por parte do varejo. Gerou aqui também muita liquidez. Então o mercado ficou sambando aqui, mas deixou um order block muito validado numa região de prêmio, num cenário muito interessante e importante para você e deu uma belíssima oportunidade. Como eu disse, não estava aqui mais na frente da tela nessa hora, tive que acabar saindo, resolver uns compromissos, perdi de entrar nesse belíssimo trade. Era um trade muito tranquilo para se fazer, tá? Um cenário muito bacana, oportunidade a muito simples. Tudo que a gente estava querendo para o dia. Claro que eu estava querendo poder comprar aqui nessa região, comprar nessa região desse Fair Value Gap aqui onde ele está em tese, até deu uma furada aqui, tá? Mas para amanhã a gente não tem muito o que falar, continua a mesma referência. Depende muito de qual referência você está utilizando. Falei isso com o pessoal e bato nessa tecla com vocês aqui. Quem está usando o movimento inteiro, sua referência é essa, tá? Sua marcação é essa, mínima com essa máxima. Por quê? Porque foi aqui o último movimento que quebrou a estrutura e aqui onde iniciou a onda. Houve correção? Houve. Você tem validação dessa referência aqui superior? Sim. Você tem alguns pontos aqui espalhados, alguns fair value gaps espalhados que dá para pensar em vendas para comprar mais barato? Também. Então você pode fazer duas situações. Você vem aqui e faz as marcações dos seus pós aqui de baixo, tá? Para pensar nessas compras do pregão de amanhã. Você tem essa base aqui que o mercado em tese já parou. Cuidado, tá? Porque a movimentação de amanhã já pode ser com uma abertura pagando essa movimentação. O índice já pode abrir amanhã com um gapzinho de alta. Não se esqueçam que amanhã é dia de payroll, tá? Payroll amanhã, não sei nem como é que escreve assim payroll, payroll, não sei se com dois L's, dois O's, não sei. É desse jeito assim, payroll. Tem amanhã, tem payroll, tá? Cuidado e muita cautela para operar na hora da notícia. Você tem essas movimentações, você tem alguns pontos espalhados aqui. Quer melhorar seus pontos? Sobe um tempo gráfico. Vai lá por 15 minutos. Faz a mesma marcação sua aqui, tá? De prêmio desconto. Bom, aí você vai começar a analisar. Onde que eu tenho uma referência muito tranquila aqui para fazer? Eu tenho essa base que ele está em tese travado em cima dela, que foi o fechamento de hoje. E tenho aqui a marcação da mínima, que é o meu order block aqui de fundo.
Então eu vou usar essas duas referências como entrada. Felipe, mas você não está esquecendo aqui desse Fair Value Gap, não? Claro que não, mas o mercado já passou esse camarada, tá vindo buscar uma região mais líquida. Felipe, e esses outros pontos aqui? Se você fizer todas as marcações, você tem que entrar nessa, entrar nessa, entrar nessa, entrar nessa e entrar lá embaixo. Então eu não vou ficar fazendo esse tanto de marcação. Uma hora ele vai acabar parando em algum ponto, vai, mas toda hora você vai ficar caçando entradas, não, você vai selecionar uma região ali para fazer o seu trade. Lembrando, você está numa região de prêmio, uma região de prêmio é uma região compradora. Então você vai selecionar o melhor ponto para você efetuar a sua entrada. Então nossas marcações vão estar aqui assim. Claro que eu analiso muito lá na hora com o pessoal, ao vivo, a gente tem uma análise muito bem refinada, muito bem objetiva, tá? Quem não gosta de fazer essas entradas, Felipe, eu tô achando que agora ele vai cair tudo, cara, porque pra mim aqui, ó, ele perdeu full choque aqui nessa movimentação, então agora eu tô achando que a movimentação é de queda. Então se você tá acreditando em queda, você vai acreditar que o mercado vai perder todas essas movimentações aqui da continuidade num cenário bem forte de baixa. Então o que que você tem para fazer? Quer fazer suas entradas? Não entra pelo risco, desce para o tempo gráfico de um minuto, espera o mercado formar uma movimentação lá, uma quebra de estrutura, formar um boss, voltar a testar e te dar um trade de confirmação. Pô, Felipe, mas e se não acontecer isso, ele passar direto e eu ficar de fora? Aí você vai ter que tomar uma decisão. Você não tem como usar uma referência de minimizar as suas entradas, maximizar a potência dos seus resultados e não tomar risco nunca. Então você vai ficar refinando, 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 refinando e acabar nunca fazendo nada, tá? Então muita paciência quanto a isso. É uma movimentação muito tranquila aí para identificar. Claro que as referências, as amplitudes estão caras, mas isso só gera também para a gente oportunidade de lucrar muito, tá? Sejam cautelosos, principalmente amanhã que é o payroll. Quem não tem a experiência de operar em dias como esse, fica de fora. Espera 5, 10 minutos antes, 5, 10 minutos depois. Espera o mercado acalmar para você fazer as suas operações, beleza? Aqui no dólar também não tem muito o que falar, não, tá? Mostrar que algumas situações, as marcações do dólar que estavam bem definidas aqui. Tava até conversando lá com um aluno hoje lá, nessa marcação aqui, ó. A gente marcou esse order block. Ficou marcado o order block aqui, essa região inteira. Claro que eu gosto de fazer uma marcação refinada aqui desse ponto, tá? E aí a pergunta foi o seguinte, Felipe, se você tá olhando esse order block aqui, ele já deu a primeira mitigada, que foi esse ponto aqui, tá? Você faz de novo uma nova compra nessa região? Aí eu respondi assim, ó, cuidado, porque quando você tem a primeira mitigada da região, você tem a seguinte situação. O mercado tende inicialmente a passar o primeiro ponto. Ele conseguiu vencer essa região aqui, esse topinho? Infelizmente não. Porém, essa movimentação aqui, se não ganhou, você tem assim, o mercado está caindo. Você tem esse cenário. Não está nem conseguindo renovar topo dentro de uma referência menor. A lógica e a tendência do mercado agora é começar a cair forte. Então por que você vai começar a ficar pensando nessas compras desse jeito, tá? Então tem que ser muito cauteloso e tem que começar a interpretar. Isso não inviabiliza você fazer as suas operações, mas isso te dá cenários que você pode começar a ficar, opa, será que é melhor cenário mesmo fazer essas entradas? O melhor ponto clicar? E aí eu tinha até deixado marcado dentro da nosso estudo lá da hora, essa movimentação aqui, ó. Eu falei assim, ó, tava marcado minha base aqui para me fazer um trade, tá? Tava marcado desse jeito. Ele foi me alertou que aqui atrás dessa região, eu não tinha prestado atenção, tinha um Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap que estava aqui, eu falei assim, ó, então tá, vamos fazer a marcação do Fair Value Gap e vamos usar as duas referências como entrada. Você pode observar que deu uma belíssima oportunidade aí, um risco baixíssimo, um stop baixinho ali de 5 pontos e um alvo ali de pouco mais de 30 pontos, tá? Um trade muito bacana. E aí até mesmo que observou, viu que o mercado ganhou essa estrutura aqui, ganhando essa estrutura ele valida tanto esse order block quanto esse order block aqui de baixo, tá? Uma referência de prêmio desconto nova que você vai acabar marcando dessa forma. Então você vai ter a sua referência, a sua entrada, o seu stop e o seu alvo no próximo topo aí de uma movimentação diária que o mercado acabou deixando para você. Então aqui ele ganhou mais uma estrutura que você pode apagar também e você pode usar os dois pontos como referência, como base, tá? Essa movimentação aqui, que é um cenário ainda de queda, o mercado está apenas mitigando, e você pode chegar aqui e fazer essa movimentação do dia de hoje para o pregão de amanhã
E a última referência que é a quebra de estrutura. Isso vai muito de cada um, tá? Para ver qual que é a movimentação que você está usando. Se você está analisando sempre o movimento aqui principal, que é de queda, essa compra que você não quer procurar, você vai fazer essa venda, vai sair altamente feliz e lucrativo essa operação e vai esperar uma nova oportunidade. Felipe, eu vi que ele parou aqui, cara, nesse outro ponto aqui, tem um fair value gap aqui, eu acabei vendendo. Então se o mercado já parou o fechamento dele num ponto importante, na região de prêmio, vendedora, um pós-vendedor, que é o nosso fair value gap, o que você vai fazer? Você vai esperar amanhã para ver se ele quebra essa estrutura aqui logo na abertura, retrai para você para te dar uma entrada de confirmação. Então você vai ter uma oportunidade para você vender logo de cara, caso isso aconteça. Então você vai ter uma referência contínua aqui dessa movimentação inteira de queda para surfar o movimento de muita força aqui com a expectativa de quebra desse fundo que foi gerado no dia de ontem. Felipe, não estou analisando isso, cara. Eu vi aqui, ó, como eu já tinha corrigido nos 50%, eu peguei essa onda, teve correção nos 50%, eu acabei trazendo meu shock para cá, vi esse movimento, vi essa compra aqui, acabei pegando essa compra aqui, então ele tá quebrando um boss aqui para cima. Então se ele tá quebrando um boss, eu vou fazer essa marcação inteira, ou melhor, vou fazer essa marcação aqui e eu vou tentar efetuar compras aqui embaixo e nesse fair value gap que está aqui. Sensacional. Mas para isso o mercado precisa te dar uma oportunidade vendedora e você pode se atentar a essa movimentação. Testando aqui atrás um fair value gap, quebrando essa estrutura, retraindo e te dando um belíssimo trade de venda para você surfar a compra. Galera, entendam, tudo vai depender da sua referência para fazer uma entrada, beleza? Não se percam nas referências, faça a sua análise, usem uma referência única, não se percam nela, façam jus, vamos com tudo e bora pro game. Um grande abraço, até a próxima, sextou.